Paz seja convosco, Juventude Influentes. Eu sou o Vinícius. Paz seja convosco, Influentes. Eu sou o Henrique. E hoje nós estamos aqui com um querido convidado, nosso pastor Pietro, que vai trazer aqui uma palavra abençoada no nosso primeiro episódio do podcast Influentes. Doutor, com o seu livro. Temos muita coisa para conversar. E Pietro, se apresente aí. Quem é o Pietro? Paz seja convosco a todos, ao Vi, ao Rick, que são meus queridos amigos. Primeiramente, agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, que antes de a gente ser até conhecidos, de nos vermos, nós somos irmãos mesmo, né? Conheço os dois há muito tempo e tenho muito carinho pelos dois. Doutor, tô longe de ser doutor ainda, né? Pastor, eu tô servindo ali com o pastor Gabriel na segunda igreja. E eu vim falar um pouquinho aqui hoje do meu livro que eu tô lançando, né? Já faz algum tempinho que eu estou lançando ele. E que foi escrito aí há um bom tempo, mas que eu comecei mesmo o processo de lançamento agora em 2024, que a gente lançou ele no nosso retiro, no Retiro Influente 2024. Pi, deixa eu te perguntar. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou a escrever seu livro? Vamos lá. Dificuldade. Como tudo na nossa vida, a gente precisa de foco, constância, né? E, inclusive, a gente pode até fazer uma comparação, um análogo à nossa vida cristã até. Porque tudo que a gente precisa fazer, tanto na nossa vida secular quanto na nossa vida espiritual, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente precisa de fato fazer. A gente precisa de fato ter constância, ter obediência. Quando a gente se propõe a passar uma prova, a gente precisa pagar o preço de estudar. Quando a gente se propõe a ter um bom emprego, a gente precisa pagar o preço de acordar cedo e levar currículo 10 horas da manhã, né? Então esse livro, ele demorou para ser escrito, não foi um livro que foi escrito rápido, mas ele foi escrito durante a pandemia, né? E por ele ser escrito durante a pandemia, com certeza, existiram momentos difíceis, né? Eu escrevia bastante à noite. Então durante o dia a gente via notícias de mortes, a gente via notícias de pessoas que estavam morrendo em decorrência da pandemia. E eu tinha pessoas que eu conhecia, né? Que eu ficava sabendo de conhecidos que estavam com Covid. Na minha casa, por exemplo, meu pai pegou Covid, graças a Deus não ficou mal. Eu também peguei Covid. Eu lembro de você, Vi, você lembra? A gente ficou muito mal, eu e o Vi, a gente ficou muito mal. A gente cancelou vários compromissos que o Vi pegou primeiro. Daí, 3, 4 dias depois, eu positivei também de Covid. E a gente ficava naquele turbilhão de emoções, sem saber o que ia dar, o que ia acontecer no Brasil, como a gente ia superar tudo isso. E isso acontecia de dia, e de noite eu estava escrevendo o livro. Daí, com certeza, eu não tinha sempre uma alegria tremenda, falar, não, eu vou escrever esse livro porque vidas vão ser mudadas. Não eram todos os dias que isso acontecia. E na nossa vida nem sempre vai ser assim. Não serão todos os dias que a gente vai ter a alegria de fazer tudo, que a gente vai acordar falando que a gente vai ganhar o mundo. Não. E é aí que está o processo de escrita. O que faz ser difícil? É algo constante. É algo que requer que você tenha obediência e foque naquilo que você deseja. Eu foquei, demorei, não foi rápido, né? Mas graças a Deus deu certo. E aproveitando aqui, falar em primeira mão para o pessoal aqui e para os nossos queridos e para vocês que estão nos acompanhando aí em casa, onde você está, que esse aqui, que é o que eu estou lançando agora e lancei no Retiro, é a versão do autor, né? É a edição do autor, não tem editora, foi feito puramente por autopublicação, né? Eu que estou vendendo pessoalmente para o pessoal e na Amazon também. Mas agora, graças a Deus, já faz uma semana, eu assinei com a editora Viseu. Vocês quiserem dar uma pesquisada, a editora Viseu, uma editora de Maringá. E já nos próximos meses a gente vai estar aí entrando com novidades com esse livro agora pela editora. Totalmente revisada a parte de capa, uma edição nova mesmo pela editora e aí para todo o Brasil poder acompanhar e poder comprar. Então, primeira mão aí, deixando bem claro esse lançamento aí. Agora o homem tá ficando importante. Você tá maluco. Obrigado, querido. Realmente é um orgulho ver esse crescimento. Ô, Rick, eu sei que é sua vez de perguntar, mas
deixa eu só fazer mais uma pergunta. Deu vontade de desistir enquanto você escrevia esse livro? Claro, com Deixa uma certeza. palavra motivadora. Com certeza. Pessoal, quem falar pra você que tudo vai ser a mil maravilhas e que você vai fazer o que você pretende fazer sem suor, com certeza está mentindo. Cristo disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Eu sou cristão desde que eu me conheço por gente, né, mas com certeza eu tive meus encontros com Deus, e nesses momentos que Deus especificamente tratou comigo, isso sempre foi muito claro na minha cabeça. Que quando a gente planeja algo, a gente não pode desistir quando aquele algo ficar difícil, né? Se o nosso Senhor foi o maior exemplo disso, sendo cuspido por todos, torturado por todos, negados pelos mais próximos, por Pedro pelos mais próximos, não desistiu, né? Mesmo dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, ele desejando no seu anseio falar, não, Senhor, por favor, não que eu desista, mas por favor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele falando que seja feita a tua vontade. E na nossa vida é exatamente isso. Se nós temos certeza de que Deus está conosco e que aquilo que Deus planejou para nós, e que muitas vezes faz parte da nossa liberdade, mas se Deus está conosco, será abençoado, nós não podemos desistir porque nós temos certeza que Ele está conosco, né? Então, sim, tive vontade, sim, não foi fácil, existiram momentos em que parecia que não saía nada, existiram momentos em que com certeza você já ouviu aquele branco que todos os autores têm, aqueles, não vou lembrar a expressão certa, mas aquele branco que muitas vezes as pessoas têm, que não conseguem tirar as suas ideias da cabeça e lançar no papel. Com certeza, tive muito disso, mas fechou os olhos, orou para que Deus revitalizasse as suas ideias, abençoasse, e às vezes até passou um dia, 2 dias sem nada, mas quando chega o momento, volta tudo aí para glória de Deus. Ô, Pia, a gente... É legal falar voltar ali na pandemia, porque foi o lugar que a gente achou que, quando aconteceu tudo, pelo menos eu achei que a pandemia ia trazer muita gente para perto de Deus. Falei, mano, agora vai ser geral, todo mundo se aproximando, porque a gente tá vivendo, Sim. a gente tá presenciando também. pessoas morrendo perto da gente, pessoas que não esperavam de um dia pro outro, pegava e ia começar a ficar ruim, e até o quadro pior. Mas enfim, a gente não viu isso, e pelo contrário, a gente viu muitas igrejas diminuindo a quantidade de pessoas, muitas pessoas se distanciando de Deus, muitas igrejas até fechando, e hoje, depois de tudo que já passou, existem pessoas que ainda usam de desculpa a pandemia. Ainda nem voltaram. Não estão usando de muleta. E meu Senhor, um menino novo, a gente conversou isso no retiro, que eu admiro muito, a gente brinca tudo, mas admiro muito pela sua idade, você usar esse tempo na pandemia e falar, mano, vou fazer alguma coisa boa. E sei lá, escrever um livro. E, poxa, o título já é chamativo, né? Evangelho formando o homem. Mano, eu acho assim, que naquele momento, muitas pessoas que passaram saíram de meninos para homens, na presença de Deus. Porque foi uma experiência marcante para todo mundo. Para todo mundo foi marcante. De um jeito ou de outro foi marcante. E aí foi o que a gente fez com aquilo. Poxa, você saiu de lá, você escreveu um livro, agora tá pastoreando, pastor auxiliar. Então a gente vê que o tempo não parou. Você usufruiu o tempo. Muito legal, muito bom. Eu queria que você falasse o tema do livro. Claro. De onde veio. Sim. De onde surgiu esse... Claro. Só comentando que eu concordo e eu assino embaixo. Eu também esperava que a pandemia ela trouxesse muitas pessoas ainda para próximo, né? Inclusive, no começo do livro, eu escrevo isso. A gente está passando por um momento em que os abraços parecem ter outro significado, porque a gente está vendo a distância das pessoas, a gente começa a sentir falta dos abraços. A gente, às vezes, abraçava as pessoas e isso passava batido. Mas na pandemia, como a gente obrigatoriamente teve o distanciamento social, os abraços passaram a ter outro significado. Eu escrevi isso no começo da pandemia, né? E com certeza isso se estende na igreja. Pegar a mão era perigoso. Era perigoso. E isso se estende na igreja. Eu imaginei igual você. Eu falei, não, com certeza o pessoal na pandemia vai ficar, não, eu preciso da igreja, eu não aguento mais ficar longe, eu preciso da igreja. E a realidade, na verdade, nua e crua, é que foi para mostrar quem tinha uma fé sincera de verdade e quem não tinha, né? Porque a gente vê muitas pessoas que isso aconteceu mesmo, né? Teve muita perca de afeto e carinho, né? Muita gente até hoje não consegue mais ter o toque físico, um abraço, um aperto
bom dia, Sim. muitas vezes, porque a pessoa ela se fechou. Se acostumou dela, também, né? Muitas pessoas nem voltaram para a igreja ainda. Sim. Então, de forma online, ou muitas delas ainda nem voltaram para a igreja. Só que dos males, eu costumo dizer também que dos males que a pandemia trouxe, né, Deus que sabe que a gente está falando das 600 mil mortes e todos esses males. Dentre os males, uma coisa boa, acredito que saiu, né? Que muitas igrejas que não existia nada digital, não existia nada online, não existiam lives, a gente obrigatoriamente iniciou isso, né? Não sei se você lembra, né? Na época da pandemia, a gente aqui fazendo, começando tudo, engatilhando com os equipamentos para fazer as lives, todas as igrejas que começaram. Isso aí, na verdade, foi essencial para muita gente. Claro. Porque realmente isso era essencial para muitas Sim. pessoas, ter pelo menos uma palavra da pastora, Com certeza. um amor em meio ao caos. Porque dizer que foi fácil ficar Não. dentro de casa e dizer que foi uma coisa assim normal, não foi. Não foi. Muitas das vezes, quando a gente estava aqui fazendo as transmissões, eu que pude acompanhar de perto, o Pi também, era angustiante a gente ver a pastora pregando apenas por uma câmera e ninguém. Os bancos totalmente vazios, sim. Realmente era muito triste pra gente. E só que a Bíblia fala que a palavra tem que ser pregada a tempo e afora de tempo. Então, com pandemia ou sem pandemia, a gente precisava arranjar uma forma, arranjar um jeito de não deixar de pregar o evangelho. E as lives vieram para ficar, entendeu? A pandemia foi embora, mas as lives continuaram, porque mesmo as pessoas podendo estar aqui fisicamente, a grande maioria também, existem muitas pessoas que não podem, quantos acamados, quantos doentes, quantas pessoas distantes em uma viagem, não estão no momento na igreja e têm esse acesso à live, né? Até para uma ferramenta de evangelismo. Então eu acredito que, dentre todos os males que a pandemia trouxe, nos fez um bem, que foi a digitalização aí de muitas igrejas que ainda não tinham parado para pensar nisso, né? Daí, trazendo para o foco do livro, como o Rick perguntou, essa relação com a pandemia, como que começou? Justamente foi no meu rancho, no rancho dos meus avós. Você tem rancho agora, hein? Nunca chamou pra lá. Faz pão também, viu? Faz pão também, Faz pão né? também. É um italiano. Mas pãozinho faz tempo que eu não faço, preciso fazer. Mas no rancho dos meus avós, agora, graças a Deus, meus avós voltaram para a cidade, estão morando em Itapuí. Mas quando começou a pandemia, não sei se você lembra, 2020, comecinho de 2020, os meus avós, como todo mundo ficou bastante assustado, né? Os meus avós, eles decidiram irem morar no rancho, irem morar no campo. Enquanto estava toda a pandemia aqui, que eles pensaram? Não, vamos pro rancho, a gente fica mais afastado lá e vamos pro rancho. Daí eles decidiram ir pro rancho. E eu conversando com os meus pais, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, a gente viu que eles iam lá pro rancho sozinhos, né? E a gente queria estar próximo para ver como que eles iam sair, como que ia ficar ali essa relação deles ali, porque, querendo ou não, moraram uma vida inteira, né, numa casa, e depois aí de uma certa idade irem morarem no campo, né? Irem morar no campo ali, eles têm um cachorrão também. Falei, vamos ficar de olho, vamos ficar esperto. Daí eu fui morar com eles. Eu morei lá com eles durante uma temporada, uns 2 meses. Fiquei quase 6 meses no sítio. Aí, maravilha. Era só pra fazer as lives. E era gostoso demais, cara. Era muito bom. E nesse tempo que eu fui pro rancho, que eu fiquei em média de uns 2 meses, foi de fato onde eu comecei o livro. Tudo começou de fato que eu estava lá no rancho, uma certa noite, sentado no sofá, com a Bíblia ali do meu lado. A Bíblia, olha que coisa, como Deus ele mostra, joga na nossa cara que a gente tem a coisa certa, mas a gente prefere fazer o errado, né? A Bíblia do meu lado. E eu sentado, em vez de eu estar lendo a Bíblia, que eu estava fazendo sentado ali no sofá, peguei o controle e já fui procurar alguma coisa para assistir, procurar algum filme, procurar alguma notícia. E eu passei lá e eu fiquei assistindo alguma coisa, e do nada, era de madrugada já, eu pensando, nossa, cara, a Bíblia tá aqui do meu lado e eu tô preferindo assistir aqui alguma coisa, procurar um filme. E eu tô bastante tempo nisso. Eu falei, gente, a pandemia tá me fazendo ficar aqui com os meus avós, eles estão dormindo, então eu não vou ficar enchendo as paciências deles, conversando com eles esses horários. Mas se eu tô aqui e eu não estou fazendo absolutamente nada, que eu estou só me entretendo, qual que é, de fato, o que eu vou tirar disso? Qual é a edificação que esse filme está me trazendo? Qual que é a edificação que esse jornal está me trazendo?
Qual que é a edificação que esse desenho, que passava um monte de desenhos antigos, esses desenhos estão me trazendo? Eu falava simplesmente nenhuma. A gente está passando o nosso tempo, né? Não estou dizendo que é errado a gente assistir de vez em quando algumas coisas, alguns filmes, mas a gente imaginar que nós iremos tirar algo daquilo, além de entretenimento, a gente está equivocado. Aquilo lá é O puro. errado não é se assistir o filme. O errado é você nenhum tempo ler a Bíblia. Exato. Só assistir Exatamente. E naquele momento... Consegue administrar seu tempo. Exato. Que é a maior dificuldade hoje em dia das pessoas. Com certeza. É administrar o tempo. Com certeza. Dá pra fazer tudo, né? Claro. Você precisa ter organização. E naquele momento ali, não que eu, igual eu disse, não que seja errado, mas aquilo me tocou profundamente. Eu falei, gente, eu tô com a Bíblia aqui do lado e eu tô preferindo assistir um filme. Daí eu falei, não, tem alguma coisa errada, isso não tá me trazendo edificação. Daí eu pensei, a Bíblia é incrível de ser lida e todos nós temos que ler a Bíblia, mas como nós estamos inseridos em um meio onde tem muitas pessoas que também não são cristãs e também são cristãs, tem os dois tipos de pessoas, como que eu vou trazer a mensagem da Bíblia, não necessariamente falando da Bíblia, falando, leia tal versículo e tal capítulo. Daí eu pensei, cara, a gente tem a Netflix tem um monte de filme, mas é muito difícil achar um filme cristão. A gente tem a Amazon e a gente tem um monte de filme, tem alguns até sobre a Bíblia, mas é muito difícil. Eu falei, os livros, né? Vamos pensar em livro. Eu falei assim, nossa, eu tenho um monte de livro ali em casa cristão, mas eu não trouxe nenhum livro aqui. Eu falei, cara, a gente está inserido em um meio que a gente é bombardeado a todo momento por Netflix, Amazon, Facebook, Instagram, por tantas coisas que não necessariamente sejam erradas, eu deixo bem claro, não necessariamente são erradas, mas que não edificam a nós, enquanto a gente pode desfrutar de coisas, de entretenimento, entre aspas, que edifica. Existe o The Chosen, a série da Netflix, a Amazon tem séries incríveis, existem livros cristãos grandiosos, livros que falam sobre Jesus e falam sobre grandes pessoas da igreja, mártires, grandes pastores, pais da igreja, que fizeram coisas maravilhosas e trazem isso de uma maneira lúdica, como qualquer série, e isso, querendo ou não, auxilia o jovem, auxilia a pessoa de idade, qualquer pessoa a se interessar por isso. Eu pensei, cara, eu tô em uma fase, tô em uma idade em que as pessoas aqui não costumam ter acessos a livros cristãos. Que livros cristãos a gente tem aqui que foi escritos para a nossa idade, a partir de tal ano, né? Que não é uma coisa tão antiga também, que esteja relacionado ao nosso dia a dia, que fale na nossa língua. E eu pensando nisso, eu descobri uma lacuna. Eu falei, a gente está sendo bombardeado por tantas coisas que não nos trazem edificação, mas a gente precisa então oferecer uma opção que edifica. Eu falei, eu não posso fazer filme, eu não posso fazer mais nada. O que está aqui a minha... Eu tô com a faca e com o queijo na mão, como falam. O livro. De início eu pensei já no livro. Falei, livro, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de leitura. As minhas aulas favoritas na escola sempre foram de redação. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu também. Né? Igualzinho. Brincadeira, perdão. Sério. Enfim, e com isso que eu pensei, eu falei, não, a gente precisa, eu descobri uma lacuna que a gente tem aqui, que eu posso aproveitar esse que é um desejo meu, de pelo menos tentar ser útil, e ajudar as pessoas que estão aqui oferecendo uma opção que edifica, porque eu não estou oferecendo algo que você vai ler e vai entrar por ouvido e passar pelo outro, como uma fantasia, uma ficção científica, é algo que retifica, tem versículos e fala sobre a Bíblia, é um livro bíblico. E quando eu falei isso, veio de certeiro pro meu coração, é um livro que eu preciso fazer. Só que no momento seguinte, cara, é engraçado como que Deus é. No momento seguinte que eu senti isso, eu desliguei a TV, peguei ali que eu tava com o notebook lá, né? Peguei o notebook, sentei na mesa e deu meu primeiro branco. Antes de começar o livro já foi o branco. Primeiro branco antes de começar o livro. Sentei na mesa e falei, Jesus amado, sobre o que eu vou escrever? O que eu posso escrever? Eu não sei nada. Na época eu tinha 20 anos, tenho 20 anos, 19 anos. Tenho 19 anos, não vivi nada. Quem tem que escrever livro? Quem tem 50 anos, 60 Sempre anos. essa cabeça. Eu não tenho nada, eu não posso contribuir com nada. Não tenho experiências de homens de Deus de 60 anos.
E pensando nisso, eu fui dormir chateado. Por que eu fui dormir chateado? Eu falei, não é isso que Deus quer pra mim. Eu não tenho repertório para escrever. A Bíblia é um livro grandioso. Como que eu vou escrever sobre a Bíblia se é um livro de 2.000 páginas? Não tenho como fazer isso. Primeira noite que eu tive a ideia, eu dormi chateado. Eu não tirei nada. Não tirei nada. Não saiu, cara. Não saiu uma palavra, não saiu nem o tema, não saiu nada. Só que no dia seguinte, pela manhã, eu escrevi, isso foi à noite, né? Numa madrugada, né? No dia seguinte, pela manhã, que eu acordei, não tão manhã, quem me conhece sabe, já era um pouco tarde, já. Já era um pouco tarde. Na quarentena, né? Era meio tarde, mas ainda de manhã, não tinha almoçado. Daí pela manhã, orando, me veio no meu coração de ir para escrever de novo, depois de ter orado. Eu fui escrever e na casa, lá no rancho dos meus avós, tinha um vaso, um vaso, sabe aqueles vasos, é flor verdadeira, mas você vê que a flor tá bem seca, sabe? Não é uma flor que tá ali nova, é uma flor verdadeira, mas tá bem seca, bem seca. Eu fui escrever, deu aquele branco de novo, não sabia o que falar. No que eu fui pensar no que escrever, bateu um ventinho e caiu uma pétala de rosa. Era uma rosa, mas não era a cor rosa, sabe? Eu acho que era azul, alguma coisa assim. E o mais engraçado que foi a partir disso, sabe, a epifania que as pessoas falam, o momento, o start, foi com essa pétala de rosa que caiu ali, que inclusive eu falo no livro. É por isso que a gente escolheu esse pano azul. O fundo azul hoje foi proposital. Aí, já tá certo. Foi proposital. Maravilha. Que eu olhei para aquela pétala de rosa e daí eu comecei a pensar assim, cara, como Deus, ele é maravilhoso, ele é inteligente, ele é perfeito. De uma rosa, olha isso, uma pétala de rosa estando seca, ela tá seca, não sei se é uma rosa, gente, quem me sabe de flor entende, é uma azul, mas aquela pétala de rosa estando seca, mesmo assim era uma coisa extremamente linda. Ela tava ali na minha frente, eu olhava para ela, eu via todos aqueles vasinhos, entre aspas, né, dando várias, todos aqueles vasinhos por dentro, como se fosse uma impressão digital da rosa. Eu falei, Jesus amado, como Deus, ele é maravilhoso. Não tá nem vivo mais direito essa rosa aqui, e ainda assim a gente vê as digitais, os polegares de Deus. A gente vê que foi um ser inteligente, incrível, formoso, que criou aquilo. Como um pintor cria uma obra incrível. Você mostra aquela obra, você entende do pintor quando você vê uma pintura, né? Você sabe o quanto o pintor é incrível quando você vê a pintura. Quando você vê a Mona Lisa, você fala, nossa, Leonardo da Vinci foi um cara incrível. Por qualquer lugar que eu for do ambiente, o olho me acompanha. Não, Leonardo da Vinci foi um cara top. E Deus, então, Deus fez um pedacinho ali de rosa que mesmo morto ainda continua trazendo ideias. E foi naquilo ali que eu comecei o primeiro capítulo do livro, que não é o primeiro em ordem aqui, tá? O primeiro capítulo do livro foi o livro A Transparência do Cristão. E nesse capítulo aí é onde eu começo falando dessa pétala de rosa. Então depois que vocês lerem o livro, vocês vão ver que fala sobre essa pétala aí que caiu, e a partir disso que eu fui começando a escrever a respeito de todo o tema do livro, que é justamente sobre o quê? Sobre Deus em toda a sua soberania, em todo o seu poder, estando presente ainda nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, mostrando que ele formou o homem lá no início de tudo juntamente com toda a criação, e que ele é um Deus presente, é um Deus que está perto, desde as coisas macroscópicas, desde todo o universo, até a pétala mais pequena, né? Até as menores moléculas, menores átomos. Você vê que o padrão se repete, você vê as galáxias que são incríveis, que as coisas girando ao redor das outras, né? O sistema solar, por exemplo, o Sol e todos os outros planetas girando ao redor, e você vê aquilo se repetindo, gente. Você vê aquilo se repetindo no átomo. Você vê um átomo ali minúsculo e todos os elétrons rodeando aquele átomo, da mesma forma que foi feito do universo. Vê que o padrão ele se repete, porque é a assinatura do Criador. E é basicamente a respeito disso o livro, Vi. Foi através dessa epifania da rosa que eu vi que deu o start para começar, sendo que na noite anterior eu já tinha ido dormir chateado, mas Deus não deixou o sonho morrer, não. Deus não teve. Agora, uma pergunta. Como é que você soube que o livro já estava completo, que a
quantidade de capítulos. Boa E de pergunta. tudo que você escreveu dentro do livro estava completo para edificar quem fosse ler, que fosse ser suficiente. Boa que não fosse pergunta. faltar nada de todos os assuntos que você queria transmitir a essas pessoas. Boa pergunta, Vi. Obrigado por essa pergunta, porque eu não soube de início, cara. Sinceramente. Eu acho que, na verdade, ninguém sabe. É, né? exato. Acho que até você deve ter mudado bastante a ordem. Você Nossa. escreveu e mudou, né? Bastante mudança, Nossa. com certeza. Mas diz pra gente, como é que você soube que realmente o livro estava completo, estava pronto pra... Como é que você soube, bom, é a hora de eu parar de escrever? Gente, parece que tá combinado aqui, mas a gente não combinou pauta, nada. Eles não me mostraram as perguntas. Mas encaixou perfeito. Por quê, Vi? Porque, igual eu falei agora, o primeiro capítulo que eu comecei a escrever o livro não é o primeiro aqui. Ele é o terceiro. Eu comecei pelo terceiro. E o tema, o nome do livro, Evangelho Formado Homem, é esse primeiro aqui, a lei divina da formação, que fala sobre Deus criando o homem, o Filho se formando homem, Deus tendo um amor por esse verbo formar. Só que eu não comecei falando sobre esse assunto, eu comecei falando especificamente sobre Deus presente nas mínimas coisas. Acabei de falar para vocês sobre a pétala. Só que quando o tema do Evangelho Formado Homem chegou, e eu já tinha escrito esse primeiro capítulo, encaixou perfeitamente, porque, convenhamos, Deus ali nas mínimas coisas mostra o poder dele formando tudo, mostra o poder dele ainda no título do livro. Então, Vi, respondendo a sua pergunta, quando eu tive certeza de que acabou o livro, que eu não tenho que escrever mais nada, essa é a pergunta. Quando você tem certeza que acabou? Não tive por um bom tempo. Eu tive certeza que acabou faz menos de um ano, acho que faz poucos meses ainda. Por quê? O livro, praticamente, como eu disse, foi escrito durante a pandemia. Só que, pessoal, eu comecei a escrever, portanto, em 2020. E eu publiquei em 2024, 4 anos. Eu escrevi durante a pandemia, durante 2020. Porém, 2021, 22, 23, que eu trabalhava, depois eu comecei a faculdade aqui em Jaú, o que acontecia? Eu, de vez em quando, uma vez por mês, ia lá e olhava o livro e eu falava, gente, tá faltando alguma coisa ou já tá certo, já tá pronto? E ficava com essa pulga atrás na orelha. Ou seja, e isso me impedia, gente, de publicar o livro. Isso me impedia de finalizar. Eu preciso fazer uma revisão. E eu fazia uma revisão completa, editava, mudava lá, editava tudo, qualquer errinho, eu fazia uma revisão completa. Daí passava 2 meses, eu via de novo, falava, mas tá completo ou não tá? Deixa eu ler tudo. E eu lia, pessoal, eu li esse livro aqui, meu Deus, mas tantas vezes, Rick. Tantas vezes procurando, vendo se estava tudo dito de maneira clara, sabe? Se precisasse mudar, se tudo fazia sentido, se precisasse mudar alguma explicação, e passava meses e meses, sempre estava a minha pergunta, não, tá certo, tá finalizado ou ainda preciso finalizar? Até que chegou alguns meses atrás, uns 7 meses atrás, em 2023, e eu falei assim pra mim mesmo, viu? O que você tá querendo fazer? Você escreveu o seu livro em 2020, 95% do livro já foi escrito em 2020. Esse 5% que você tá fazendo, você tá enxugando gelo, como é que falam, né? Procurando pelo em ovo. Você tá caçando alguma coisinha ali, mas não vai mudar. A única coisa que eu fiquei fazendo nesses tempos pra cá trocando verbos, tipo assim, pra dar mais sentido entre um parágrafo e outro, entendeu? Você não chegou a entregar pra ninguém ler? Cara, Amigo, alguém? Cara, eu posso ser sincero com vocês, eu fui muito, não mostrava pra quase ninguém mesmo. De pouquinho tempo pra cá, nesses meses aqui que eu falei pra você, de 7 meses pra cá, eu mandei alguns trechos pra alguns amigos meus da escola bíblica aqui, eu mostrei pra alguns, eu mandei no grupo de alguns alunos meus da escola bíblica, perguntar o que eles achavam, né? Pra minha namorada, pra Bruna, eu mostrei também. Mas foi de pouco tempo pra cá. Não mostrava pra praticamente ninguém. Na verdade, ninguém, nem meus pais sabiam. Na verdade, eu acho que era um pouco de incerteza. Sim, Vi, isso é fato. Porque isso faz parte da resposta que você da pergunta que você me fez. Faz parte dessa resposta. Quando que eu sabia que estava certo, finalizado? Eu escrevi 90% do livro durante a pandemia e fiquei 3, 4 anos ainda falando, mas vai publicar? Quanto vai custar? Porque custa dinheiro, gente. Quanto vai custar?
vai dar certo, não vai, as pessoas vão gostar, será que vão achar ruim de alguma coisa que eu escrevi? Eu ficava procurando, Rick, 10 vezes, relendo, falando, não, tá tudo certo. Realmente o medo, né? É insegurança. É Mas insegurança. já vamos deixar uma palavra de incentivo aí pro pessoal que tá assistindo. Se der medo, Vai com Vai com medo medo mesmo. vai mesmo. com medo mesmo. Com Não certeza. desiste, não. Com certeza, Vi. E só para completar, então, quando eu dava esse medo e dava essa incerteza, eu ia prorrogando, porque eu já estava numa fase que eu estava trabalhando e antes de eu ir para a faculdade, eu estava trabalhando como corretor, né? Estava bastante atuante como corretor. E isso, e quando a gente trabalha, você sabe disso, né? Você vai. Você vai. Se liga, rapaz. Você vai empurrando, porque tem tanta coisa na sua cabeça que as coisas que você vai deixando ali vai ficando. E você foca em alguma coisa e o tempo passa, Eu falei, nossa, já faz 5 meses que eu nem olho pro livro. Eu falava, gente, o que eu vou fazer? Até que, nesses meses atrás, uns 6, 7 meses atrás, eu falei, não, agora eu vou finalizar o livro, vou diagramar ele, vou editar e vou ir atrás de como publicar, que eu não sabia de bolhufas, não sabia de nada. Nesse momento eu sentei na minha cadeira, no meu quarto, coloquei ali o notebook, confirmei tudo ali, troquei um verbinho ou outro, diagramei tudo, pesquisei, pessoal, pesquisei no YouTube em tudo, como fazer diagramação, porque eu não tinha dinheiro, porque eu já estava estudando, já tinha parado de trabalhar, não estava mais trabalhando, estava duro, só estudando. Então não tinha dinheiro, pessoal. Então como fazer uma diagramação sozinho, como revisar pelo editor do Windows, fazer revisão, como eu pedir para amigos darem uma olhada nesse caso, também ver se tem um e-mail. E essa capa aqui, fiz tudo sozinho, como fazer capa pelo Canva lá. Ainda falei com o Oliver, hein, Oliver? Porque o Oliver tem o prêmio, né, do Canva, o Canva Pro. Nosso produtor. Nosso produtor. Inclusive, produtor, coloca pra gente a foto aí do livro. A foto que você preparou, deixou aí pra gente. O pessoal de casa vê aí. Aí, ó. Ó, Aí. nosso editor, nosso Aí, o Oliver chefe de mídia aqui do Influência. É o homem. É demais. É o brabo. Chique demais. Inclusive eu lembro no retiro, né? Que a pastora Celina falou pro Oliver fazer uma arte, né? Pro nosso lançamento. Ele fez ali, deu 15 segundos, o negócio ficou pronto e perfeito, né? Ele é bom demais. Né? Nossa. Mas Vamos lá. Vou fazer só mais uma. só deixa eu finalizar rapidinho. Qual que era a pergunta? Do livro. Feito isso, pessoal, que eu estava pesquisando sobre como finalizar o livro, como fazer a diagramação. Nesse últimos 6, 7 meses, eu tirei então no papel, comecei a pesquisar como fazer tudo isso, como fazer essa diagramação, como fazer essa revisão e fiz essa autopublicação. Fazendo essa autopublicação, eu comecei a vendi no retiro, fiz a impressão em gráfica, comecei a vender no retiro, fiz 30 cópias, fiz mais 50, 70 cópias, levava em lugares, Deus abençoava e comprava 15, 16. Em pouco tempo, uma pessoa só comprando 15, 16. É Deus. É Deus demais. Daí, em pouco tempo, Rick, o dinheiro que eu precisava para publicar o livro pela editora, Já tinha. Deus proveu com a venda do livro que eu mesmo publiquei. Ou seja, agora eu assinei com essa editora semana passada, a editora Viseu, com o necessário aí que Deus proveu de inúmeras maneiras na minha vida através da venda desses livros que as pessoas estavam comprando, estavam abençoando. Saiu do papel. Você falou de não ter. Hoje a gente não tem conteúdo para nossa. Por Sim. mais que a gente tenha tudo na nossa mão, a gente tem pouco conteúdo. Que nem você falou, filme, entretenimento e tal. Hoje falta muito pra gente. Eu sou pai, tenho 2 e eu fico policiando tudo que eles assistem. Porque Sim. não tem como você tirar o celular da mão deles. Eles estão lá. YouTube, eles estão vendo, então você tem que ficar em cima. Então tem coisa que você vê e fala, mano, isso aqui é contra tudo que a gente acredita, tira fora. Eu sei que não tem como proteger eles numa bolha, mas existem momentos que eu acredito que vai ser melhor para explicar do que eles entenderem. Então tem coisas que hoje eu tiro o acesso deles para eles não terem acesso. Você foi lá e escreveu o livro. Cara, a gente começou a fazer o podcast pelo mesmo motivo. A gente tem coisas para passar. Por mais que a gente fale assim, eu sou mais velho, mas fala assim, eu sou muito novo. Ou você fala assim, eu sou muito velho. Mano, a gente tem que hoje criar conteúdo para nossa geração. Hoje a gente tem, porque a nossa geração ela é carente de conteúdo.
Porque às vezes você vai escutar um negócio, assim, você lê um livro. Eu, diferente de você, reprovei 5 vezes o colegial. Mas eu voltei, fiz supletivo e fiz um cursinho técnico. Pronto. Mano, nunca gostei de estudar, nunca gostei de ler. Não posso entrar Hoje na eu fila, leio. também nunca gostei de estudar. Mas hoje eu leio, eu estudo e tal. Hoje é diferente. Eu até tenho uma bibliotequinha lá em casa, lá, eu tenho meus livros, minhas coisas. Mas a gente leu, eu tava conversando com a Jaque, e a gente falou assim, é uma leitura gostosa. Às vezes você fala assim, mano, eu vou escrever, eu vou esperar um cara de 50, 60 anos escrever um livro. A linguagem é diferente. Ah, sim. A fala é diferente. Não é atrativo. É totalmente diferente, é uma palavra diferente, é um entendimento diferente, maçante, cansativo. E aí o que acontece? Você começa a ler um livro, já aconteceu comigo vários, você para de ler. Para. Você Nem na para de ler, metade. você nem chega na metade. É. O livro fica cansativo. O seu é um livro gostoso de ler. A leitura, a fala é Didática atual. dele, né? O modelo que foi montado é muito É bom atual e e- muito entendível, Obrigado. vamos dizer assim. É muito bom. Então, se a gente, nós hoje, não se levantar e começar a criar... Mano, o que a gente precisou aqui pra fazer hoje? Lógico, a gente tem hoje uma estrutura boa, graças ao Vinícius e ao Oliver. Mas, mano, aí tem molecada aí que tem celular, sem ser na igreja, a molecada tá ganhando um Tá. rio de dinheiro. E a gente tem uns jovens na igreja Na com o obra. mesmo acesso, com Com celular, certeza. com tudo, com o mesmo desenvolvimento pra fazer e não, desenvoltura pra É. fazer e acaba não fazendo por medo, insegurança, receio, não vai dar certo, eu vou passar vergonha. Cara, parece que não, mas eu sou um cara muito tímido. A gente foi gravar lá, pra gente conversar, eu converso tranquilo, Uhum. de boa. Se eu tiver que gravar, se eu tiver que falar no público, mano, quando eu prego é Deus. Eu falo, é Deus porque eu não consigo falar em público, eu não consigo gravar. A gente foi fazer a chamada lá com o Oliver, acho que foi umas 30 chamadas, Oliver. Ele falou assim, não, tranquilo, o Vinícius também é um monte. Mano. Eu faço tudo de primeira. Até parece. Tô sabendo. Mas é real, eu tenho muita vergonha. E se a gente não passar por isso, se a gente não passar esse degrau, a gente vai sempre ficar E travado. sempre parado, e né? sempre parado. Não sai. Só pegando um fio da meada, você disse sobre o nível, na verdade a falta de conteúdo, e até tem conteúdo, Tem. mas é um nível muito raso, é um nível que o jovem na verdade não consegue tirar muito proveito e pouco conhecimento. E eu acho São assim, ó, é uma muitas linha. coisas, acho que martelada, coisas que já são faladas há muitos anos e tipo assim, não tem aquele diferencial que o jovem precisa para entender, para conseguir entrar na cabeça. Porque na verdade o jovem tem muito daquela, isso aí é velho, isso aí é antigo, isso aí é quadrado. E na verdade acho que falta esse conteúdo de uma forma moldada para o jovem entender. Muitas das vezes ele deixa de ler um livro porque por causa das palavras, Sim. do jeito que foi escrito, do jeito que foi colocado, assim como um vídeo. E na verdade é um nível muito raso que a gente tem visto de conteúdos de internet que tem muito valor e um livro hoje em dia é deixado Verdade. de lado. Isso é verdade. Porque O a gente- livro precisou partir até para a parte digital, você colocar ele Pra no ver se dá celular, uma... porque quantas pessoas nem tem mais uma Bíblia Muito física. bom, isso é verdade. Porque e a preguiça generalizou, né? As pessoas, elas preferem o TikTok, a dancinha até uma dancinha cristã. Se alguém vai fazer uma dancinha cristã e um crente faz o TikTok e posta, isso viraliza muito mais do que leitura da palavra, Sim. ou leitura de livros da igreja, né? Livros de É o cristão. que fala, né? Quantos lugares no mundo são proibidos a Bíblia Sim, e a nossa. gente tem que usar ela realmente Cara. como uma espada. Cara, As pessoas de outras religiões e de outras coisas do mundo, eles usam as coisas do mundo como realmente a Sim. favor deles. E quantos cristãos nossos a gente vê, não estou falando que no celular é errado, porque eu também muitas vezes uso o celular na Bíblia, muitas vezes, mas eu falo assim, a Bíblia pra gente é como se fosse a nossa espada, é a nossa identidade. E quantas vezes nós temos deixado o papel físico de lado para ficar só com o celular. A gente fala que o celular acompanha mais a gente do que a nossa própria namorada, nossos pais, nossos filhos. Fica mais tempo com a gente o sim. celular. Hoje com o celular eu faço tudo. Eu pago, eu tenho documento, tenho tudo no celular. Faço tudo os pelo precisa celular. nem de É, carteira online. mais. nenhum carteira, nem dinheiro. Até o cartão físico. Já era. Eu dou 2 toques no É. celular É. e aparece ali. Você NFC. aproxima da maquininha. Você desbloqueou, encostou, Sim. passou, acabou. Não Sim. tem muito dinheiro, né, E- pra estar pagando, E mas... no livro, gente, tem uma hora que fala sobre Policarpo. Policarpo de Esmirna, que foi um bispo lá na Turquia, numa igreja da Turquia,
Esmirna é a capital da Turquia, nessa época. E, inclusive, a nossa missionária Dai um tempo estava, né, nesse lugar. E essa Esmirna, esse Policarpo, esse pai da igreja, foi um bispo em 300 e poucos depois de Cristo. Ele foi um homem que morreu pelo evangelho, foi um mártir da igreja, né? Ele foi queimado vivo. Na verdade, tentaram queimar ele vivo e não conseguiram, por milagre, e ele foi transpassado ali com uma lança, semelhante a Nosso Senhor. E isso está descrito no livro, para mostrar o quanto que a nossa fé, muitas vezes, nós temos os exemplos errados. A gente não está olhando o exemplo de Policarpo, a gente não está olhando o exemplo de Paulo, de Estevão, a gente não está olhando o exemplo desses caras que morreram pela fé. John Huss, por exemplo, que foi um reformador que morreu queimado, cara, 100 anos antes de Lutero, que profetizou que Lutero ele ia vir, né? A vinda de Lutero, Cisne. Isso. Ele falou que vocês certo, estão... irmão? Tá sabendo? Ele falou que iriam queimar um pato, que no caso era ele, né? Mas depois de 100 anos viria um cisne, exato, que a igreja não ia queimar. Boa. E a gente não tá olhando o exemplo desses caras, desses reformadores, dessas pessoas que eu citei, que morreram pelo evangelho, que chegaram ao ponto de dar a sua vida pelo evangelho. O que a gente está olhando? A gente está vendo, em geral, a gente está vendo o TikTok, a dancinha, os cortes de profetas falando, não, a bênção que vai vir sobre você é sem medida e é isso que você não precisa renunciar, você não precisa obedecer, você não precisa, a lei ficou para trás. E isso a gente sabe que não é verdade. Mas né? olhar para esses homens hoje é ofensivo para nós, porque a gente vê a nossa vida muito cômoda e muito parada. Exato. E tá bom, é legal eu ver Na verdade, acho que dançando. as pessoas, elas deixaram de... Elas têm um pouco de desinteresse e, assim, um pouco de vontade. Se você chamar ela para um churrasco, falar que ela não precisa levar nada, ela vai na hora. Claro. Mas se você chamar ela para fazer uma limpeza na igreja, vamos supor, pode esquecer, ela não vai vir. Ou para qualquer outra atividade, vamos dizer assim, que seja precisa de ajuda, que ela tenha que responder uma demanda com o tempo dela, com o esforço dela. Muitas das vezes é difícil. E usando o exemplo que você falou do churrasco, se você falar que ela não precisa levar nada, ela vai. Mas se você falar que ela precisa levar meio quilo de carne, ela não vai. Porque não quer pagar um preço. Ela não quer. Realmente isso é uma palavra muito sábia que ela falou. Não quer pagar um preço. É o que a maioria quer hoje dentro da igreja. Eles querem desfrutar da parte boa, eles querem as bênçãos, mas eles não querem pagar o preço, eles não querem viver o propósito. Eles não querem entender que atrás da bênção daquela pessoa abençoada, há uma pessoa que ora, que dobra o joelho de madrugada, há uma pessoa que busca, a santificação, há uma pessoa que ela tá buscando em ajudar a igreja, o crescimento, ela visa em almas, em pessoas fora da igreja. Sim. E realmente ela paga o preço. A gente sabe. O Rick é líder mesmo lá da quinta EQ do pastor Rafael. Da quarta. Opa, mudando já. E a gente sabe que ele tem um preço sendo líder lá. Quantas vezes de madrugada já foi ligado pra ele? Quantas vezes jovens já ligaram dizendo que estavam passando mal? Quantas vezes... E um preço caro. A gente tá fazendo 2 cultos, eu faço 2 cultos sábado. Porque eu achei que a linguagem, que nem a gente conversou do livro, a linguagem para adolescente é uma, a linguagem para jovem é outra. Então a gente acaba fazendo 2 cultos para me conseguir falar com os 2 públicos. Que legal, cara. Então, sério? porque assim, não posso deixar jovem ser tratado como adolescente e adolescente ser tratado como jovem. Cada um tem o seu tempo, cada um tá na sua fase, e eu acho que respeitando isso, eles vão dar um resultado e um fruto melhor. Sim. É porque, na verdade, se você falar... Só que você paga o preço, né? 2 cultos, paga. 2 mensagens. 2 mensagens. Só que o galardão também vem. Buscar e levar as pessoas, o pós-culto, o lanche, são 2 lanches. Então, vamos dizer assim, não tem como você colocar a língua do jovem para os adolescentes, porque eles ainda são muito imaturos, vamos dizer. E não tem como você colocar a linguagem dos adolescentes para os jovens, que eles acham que eles são crianças. Acha bobinho, né? Estão sendo tratados como crianças. E realmente isso é uma visão espetacular que você teve de fazer isso, porque realmente você consegue trabalhar dentro da linguagem exata para cada um. E isso é bíblico. E consegue ter um aproveitamento muito melhor. E isso é bíblico, por exemplo. A gente vê que Jesus veio na Terra. Quantos Jesus vieram na Terra? Um só.
Quantos anos Jesus ficou pregando? 3 anos. Foram 3 anos de ministério. Foram uma pessoa pregando e uma pessoa que dizia que era o Filho de Deus, era Deus, Jesus Cristo. Mas quantas visões diferentes e complementares a gente tem na Bíblia a respeito do mesmo Jesus? Sim. 4. Sim. A gente tem 4 visões, 4 evangelhos. Mateus foi escrito para os judeus especificamente, para quem já tinha o Antigo Testamento, já sabia das leis de Moisés, já conhecia o Taná. O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, aquelas pessoas que sabiam o valor de pegar na enxada, sabia que servir era maior que ser servido. Foi para esses romanos que Marcos foi escrito, porque é uma outra linguagem, totalmente diferente. E Marcos é mais curto, Mateus é mais longo, para pessoas que já têm costume de ler a Torá. Marcos, os romanos, pessoas de guerra, era menor, eles queriam saber dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus, por isso que Marcos é voltado para os milagres. Lucas é muito mais focado no Jesus homem, mas trazendo a sabedoria humana de uma maneira divina, porque foi escrito para quem? Para os gregos, que eram especificamente o povo ali que valorizava a parte do saber, a parte do debate, a parte dos questionamentos. Então Lucas é um livro que foi focado para os gregos. E João foi focado para a igreja, que já é o último, foi o último a ser escrito, já é um livro mais teológico, de fato. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, as trevas não reconheceram. Quem que entender isso se a pessoa já não estivesse vivendo ali na igreja, né? Então foi escrito para a igreja. Então você vê que são 4 livros, 4 evangelhos que foram escritos para povos diferentes, falando sobre a mesma coisa, porque o próprio Criador, o próprio Espírito Santo, inspirando a Escritura, sabia que precisava falar a mesma coisa, mas sobre óticas e sobre estratégias diferentes. Para a pessoa compreender. Né? Exatamente. E ele imprimindo, todos falando do mesmo jeito, só que ele imprimiu a identidade dele de um jeito diferente em cada um. E cada um conseguia explicar isso de um jeito diferente. Exato. Porque era a experiência dele com Jesus. Perfeito. E ele passava. E no livro você fala disso. Eu gosto muito dessa parte. Você pregou no retiro, você fala no livro da digital Sim. de Deus no homem. Sim. Mano, isso daí é... Já no começo do livro, né? Já no começo a gente já você pregou no retiro também isso e lá já tinha me marcado. Aí li o livro e falei, mano, isso aqui é muito... Porque às vezes a gente esquece que de tudo que Deus fez, quem que foi que Deus colocou a mão? Quem que Deus imprimiu de fato suas digitais? Deus podia ter falado, faça-se o homem, acabou, não quero mais nem saber. Não. Haja luz, tudo. Exato, Deus criou. Pronto. Cristo era a palavra, o verbo, Jesus estava na criação. Mas especificamente como que o Pai fez o homem? Do pó da terra, da própria criação, ele tirou uma parte, escolheu que essa parte ia ser a coroa, ia ser o principal da criação, que ia governar sobre essa criação, moldou com suas próprias mãos o barro. Sujou a mão do Criador. Quantas vezes a gente não quer sujar o nosso pé para ir em qualquer lugar, mas o próprio Deus sujou suas mãos de barro sujo para formar o homem. Após isso, imprimiu sobre as narinas do homem sobre as narinas do homem o fôlego de vida sobre do Espírito Santo. Isso mostra que Deus, essa formação desde o início de tudo, mostra essa identidade que a gente tem com Deus, uma identidade exatamente igual, muito superior, né? Mas usando exatamente a mesma noção de um criador com uma criatura, de um pintor com uma pintura, de um artesão com a sua obra, ele que no final verdade, você sempre assina o seu nome. A gente vê o detalhe, né? Sim. Como ele foi, cuidado. Como Sim. ele teve realmente um cuidado em Sim. moldar, em fazer uma coisa, vamos dizer assim, perfeita. Como ele teve assim a inteligência Sim. de fazer algo tão perfeito, tão moldado e... Isso é um assunto muito à tona hoje em dia, né? Porque as pessoas ficam comparando e ficam trocando evolução. Você não acredita que é o meio do macaco? Daí as pessoas ficam... Mas agora só... Brincadeira, mas... Cara, a gente vê esse cuidado, esse amor, a gente aceita esse amor que Deus teve por nós, e vir uma pessoa e falar, não, eu sou
fruto do acaso. Fruto do acaso, ou eu sou evolução do macaco? Não, Onde eu me não, rebaixo? melhor de tudo começou do Big Bang. Big Bang é... O pior é as pessoas que... Se você for perguntar pra uma pessoa que diz isso, que o homem veio do macaco, quem fala isso, a pessoa não é nem cientista, ela é. Sabe por quê? Porque se você vai perguntar pra pessoa que eu não acredito em Deus, eu acredito somente na evolução, que tudo surgiu do acaso e que o homem veio do macaco, e você vai perguntar pra pessoa por que ela acredita nisso, eu ouvi alguém falar que isso é verdade. A pessoa não estudou pra falar isso, pra falar se ela acredita nisso e por que ela acredita. Se tem algum ateu que fala pra mim, não, o homem veio do macaco, ele me mostra o porquê, eu falo, então, eu não acredito, respeito a sua opinião, mas não acredito nisso e eu creio no evangelho. E a pessoa me falar que o homem veio do macaco, ela não é cientista, porque nem os cientistas falam que o homem veio do macaco. Não se prova. Eles não falam isso. Porque, na verdade, eles não conseguem comprovar essa teoria. Claro que eles fizeram muito estudo e muita coisa realmente foi até inventada, né? Tem até muitos desenhos que representam... todo mundo que passou pela escola vê, né? O homem virando erudita lá... Depois já tira o rabinho que tem lá do macaco, vai ficando de pé, né? Você lembra disso aí? Sim. Que primeiro ele tá encurvado, aí vai ficando de pé, vai transformando um homem. Então, na verdade, isso aí são coisas que realmente o homem moldou isso aí pra colocar na cabeça das pessoas. E as pessoas querem sempre tirar Deus da jogada e até a própria ciência nunca falou que o homem veio do macaco. Só em 1800 que as pessoas achavam isso e usavam isso para combater as coisas que falavam. Mas hoje em dia até os próprios cientistas não falam mais isso. Mas ainda tem pessoas que falam que isso não existe. E sempre foi por quê? Para tentar tirar Deus da jogada. A gente até entende essa necessidade de tirar Deus da jogada se a gente falar de há 400 anos atrás, quando as pessoas estavam sendo perseguidas, 500 anos atrás, 400, pela Igreja Católica, até 400 também, quando as pessoas estavam sendo perseguidas pela Igreja, e o que surgiu na humanidade? O momento da renascença, do iluminismo. O que é isso? Todo o conhecimento do mundo, via até aquele momento, era sistematizado pelo poder vigente, que era a Igreja Católica. Então o que se fazia necessário para tirar o conhecimento que estava sendo impedido de avançar? Porque a Igreja Católica fez isso. Não adianta ninguém falar que não fez, porque ela fez. Perseguiu, matou muita gente, muito desenvolvimento. Galileu, muitas pessoas que estudavam uma galera não morreu, mas foi perseguida. Que estudaram foram mortas, acusadas de bruxaria, acusadas de um monte de coisa, reformadores, pessoas da igreja também, da própria igreja, dentro da própria igreja, visando reformá-la, foram perseguidas. Mas por que então foi necessário que houvesse o iluminismo, as revoluções? Imagina o mundo inteiro completamente, eu falo sobre isso no livro, o mundo inteiro completamente ditado pelo poder da igreja, pelo Papa. Quando chegou nesse nível que as pessoas elas não tinham liberdade, tanto religiosa quanto intelectual, de estudar, de aprender a respeito das coisas, porque a igreja impedia isso. Só vinha no latim, quem tinha conhecimento. Exatamente. E elas impediam, a igreja impedia que o homem acontecesse isso. Qual que era a única opção, Vi? O que podia acontecer? Romper com a igreja. A igreja chegou num tempo que não tinha o que fazer. Não estou falando de Lutero, estou falando das pessoas que separaram o Estado e a religião. Nessa época a gente entende por que as pessoas tiraram Deus da jogada. Porque a única pessoa que estava representando Deus na época era quem? Era a igreja. Sim. Então precisaram, entre aspas, tirar Deus da jogada para que a ciência se desenvolvesse nessa época, porque a igreja estava sendo uma péssima representante de Deus, não estava representando bem a Deus, estava pregando um falso evangelho. Só que a gente está falando isso de 400 a 500 anos atrás. Eu não consigo entender quem pensa com a mesma cabeça de que quem rompeu com a igreja 500 anos atrás. A gente está falando, hoje em dia, que a gente já tem liberdade religiosa, a igreja católica não manda em mais nada, a gente tem liberdade de culto, a gente tem liberdade de pensamento, de falar o que quiser, então não faz mais sentido a gente usar de argumentos que a gente está tirando a igreja da jogada para tirar Deus da jogada. A gente tem sim que pensar a respeito de Deus antes de tudo. Como Deus realizou as coisas e por que Deus se revela na palavra. Eu falo sobre isso no livro, por exemplo, vocês que mexem com essas coisas de construção, de vidro, essas coisas. Se você tem um pedaço de ferro,
E esse ferro, ele tá torto para um lado. Você tem um ferro que tá torto, sei lá, um ferro tá assim e ele entortou pro lado direito. O ferro, para você fazer ele ficar reto de novo, o que você vai fazer? Você vai puxar ele até a metade para ficar reto ou você vai puxar ele mais um pouco? Mais um pouco. Por quê? Ele volta. Muito bem. Nossa, cara, toca aqui. Por quê? Porque o ferro, ele vai voltar um pouco. Então você puxa ele um pouquinho a mais para ele voltar no negócio correto. Foi exatamente isso que aconteceu há muito tempo atrás, quando romperam com as coisas, entre aspas, de Deus. O mundo estava tão ruim do ponto de vista teológico, estava sendo pregado tanta heresia e usado isso como base para tolir, para cortar o desenvolvimento científico, o desenvolvimento do mundo em si, que foi necessário que as pessoas rompessem e puxassem até um pouco mais o ferro, para falar, não, aqui a religião não entra, aqui é só a ciência. Mas isso, pessoal, foi necessário por quê? Porque se esperasse que o ferro Endireitasse. se as pessoas compreendessem que religião é uma coisa e Estado é outra, só que a igreja naquele tempo não estava representando a Deus. Só que o problema é o quê? 500 anos agora, as pessoas ainda, não com o ferro desse lado e na metade, mas com o ferro totalmente para cá. Agora as pessoas tiraram completamente Deus da jogada. E quem conversa a respeito de Deus na criação, Deus em tudo, é taxado como uma pessoa que é anti-ciência, como uma pessoa que criacionista virou, é a pessoa aí fora da academia, entendeu? Academia científica. E isso não é verdade. A gente tem diversas pessoas que creem no design inteligente, a gente tem diversas pessoas que creem na evolução, mas creem em Deus. A gente tem diversas pessoas que são criacionistas e também creem em Deus. E não pode ser deixado tratar isso da maneira que era tratado lá atrás, né? Sim. E as pessoas estão tratando da mesma maneira, falam, não, Deus separa completamente. Não, Deus está junto de tudo. A gente tem que trazer Deus para a criação, sim, com certeza. Realmente nós temos que ver Deus em tudo, né? Porque Ele realmente é a razão de tudo. Com certeza. Ele é nossa inspiração e nosso ânimo, né? Sim. Então, realmente, nós temos sim que enxergar Deus em tudo. Temos. Pi, estamos chegando ao final. Opa. E eu quero fazer umas perguntas rápidas Manda para lá. você. São perguntas que você responde da maneira que você achar melhor, de uma forma De uma rápida. maneira rápida. Inspiração. Espírito Santo, é uma palavra só? Não, Pode pode ser responder um- com uma frase, Tá. uma palavra. Inspiração para você, então? Minha inspiração, Isso. Pastor Pedro Flores. Boa. Cara, você pregando no retiro, a gente via muito Nossa, do Pastor pelo amor de Pedro. Deus, E que honra. Pastor tinha as Pedro lembranças. O Pastor Rafael também a gente vê hoje muito do Pastor Pedro Sim, Flores. muito do... Volta naquele negócio da identidade, né? Flores. Sim. Imprimiu ali. Ficou até hoje. Minhas maiores memórias desde sempre, desde criança até 2017, foram eu olhando aquele homem de cabelão branco lá em cima, falando com aquela voz. Eu até me emocionei uma vez que eu fui com o pastor Gabriel para Mineiros do Tietê, que a gente viu, foi na igreja do pastor Lázaro, e eu nunca tinha ouvido o pastor Lázaro pregar lá de Mineiros do Tietê. Quando ele começou a falar, rapaz, me deu um negócio, até escorreu uma lágrima, porque ele tem uma voz muito parecida com a do pastor Pedro. Eu falei, olha, esse homem parece que é o pastor Pedro pregando aqui. Então a gente tem muita saudade, muito carinho. Foi um homem de Deus que é o meu exemplo, que desde criança foi o meu exemplo. Faleceu, está no seio de Abraão, está com Deus nesse momento muito melhor que a gente. Com certeza nos ensinou muito, Nos né? ensinou muito, com certeza uma inspiração. Os pra mim. ensinamentos dele realmente eram Sim. sensacionais. Até os puxões de orelha Claro. eram... Isso eram os melhores, né? Cara, ele tinha A uma palavra fala que maneira a gente tem que agradecer de as nos correções. ensinar e Que estamos aqui hoje, né? por isso que estamos aqui hoje, é verdade. Pi, amor. Amor de Jesus, com certeza. Amor de Jesus. Ágape, Jesus. Família. Família, Godoy, Andréia, Enzo, com certeza. Quando falo em família, eu penso no meu núcleo mais próximo, né? Mas quando falo de família, não tem como desvencilhar do sentimento. Falar de famílias já volta em amor pra mim, que é a outra pergunta que você falou. Eu sempre tive uma família que esteve do meu lado, me apoiando com tudo. Sempre foi uma família que todos os meus momentos mais difíceis esteve do meu lado, e nos momentos bons sempre tornou eles ainda melhores.
sempre esteve comigo e nunca me faltou carinho e amor. Eu louvo muito a Deus pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, que me fizeram crescer em um lar cheio do Espírito Santo, abençoado e com muito carinho, com certeza. Amigos. Amigos, nossa, a Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados do que irmãos, né? E isso é bom quem acha, quem descobre esses amigos. Amigos, pra mim, às vezes a gente descobre que a gente tem menos amigos do que a gente imaginava, né? Mas com certeza, às vezes você nem tendo tanto contato com esses amigos, você sabe que sempre que você precisar, você conta. E amigos, eu falo com toda certeza, os melhores amigos que você pode ter são na presença de Deus, porque eles te levam para mais próximo de Deus, te acompanham no caminho, te ajudam na trajetória. A pessoa que não segue a mesma fé que você, ajuda a espalhar, não ajuda a agregar, né? Da mesma forma que o matrimônio é um relacionamento, né, entre amigos. Meta. Minha meta, nossa. Como você se vê daqui 5 anos? Se não falar casado agora vai ter problema. Vai ter problema se não falar Não casado. vai demorar 5 anos não. Meta, eu pretendo estar na residência, pretendo estar formado, não sei ainda especialidade, cirurgia, quero ir para a área cirúrgica, abre várias alas, mas eu ainda não tenho nada fechado, ainda estou no começo da faculdade, mas quero estar formado, quero estar casado, daqui 5 anos não sei se ainda filhos, mas talvez quero ter filhos, pastor, ainda para a glória de Deus, no exército, vou servir como médico no exército também. Essas são minhas metas próximas aqui, finalizar a faculdade, iniciar a residência, servir no exército, constituir minha família, é isso. Mais uma. Como você se vê daqui 30 anos? Daqui 30 anos, nossa, Vi, você falou para responder rápido, cara. Foi longe, hein? Mas isso é verdade, daqui 30 anos. Cara, Deus me tocou muito algo, e eu falo isso várias vezes que eu vou pregar. Quando eu tava falando com Deus uma vez, Ele me deu uma certeza, que Ele falou para mim que a pior dor, Vi, que você pode sentir, não é a dor na carne, não é a dor de coluna, não é a dor no joelho. A pior dor que uma pessoa pode sentir é chegar no fim da vida dela, chegar com seus 80 anos em uma cama acamado, ou sem cama, se Deus quiser. Chegar nesse fim da sua vida, Vi, olhar pra trás e você chorar. Só que você não chorar de alegria, você chorar de remorso. De todas Como as que coisas que você não fez. Exato, Vi. Não que você fez de errado, mas o que você deixou de fazer. Chorar de arrependimento. Eu falei, Senhor, livra-me de mim desse choro. Eu quero fazer tudo que o Senhor colocar na minha cabeça de fazer, eu vou fazer porque é tudo pra você. Então daqui 30 anos eu quero estar vivendo no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele deseja que eu faça. Realmente isso aí abre até um leque pra gente falar quantas vezes a gente como cristão é julgado, né? Você tá perdendo seu tempo na igreja. Como você tá... E a gente vê que essas pessoas um dia, pela graça de Deus, porque quem convence, a gente faz a obra de espalhar o evangelho, mas realmente quem convence a gente sabe que é o Espírito Santo. É Ele quem realmente toca os corações. E realmente essas pessoas olharem daqui 20, 30 anos, assim como a gente teve, vamos dizer assim, a honra e a oportunidade de crescer dentro de um lar cristão, de crescer dentro da igreja, como essas pessoas vão olhar 30 anos atrás e ver quantas coisas elas perderam. Tem até o irmão na igreja do Henrique, o Rafa, ele falou no retiro pra gente: cara, como eu queria ter tido uma oportunidade na minha juventude, ter visto esse retiro, ter visto como funciona, ter vivido isso. Falam isso. Muitas pessoas falam isso. Então, é isso, olhando daqui 20, 30 anos, o quanto essas pessoas realmente terão esse remorso, essa tristeza de terem abrido mão, Sim. de terem vivido Sim. as melhores coisas de Deus. Daqui 30 anos, nós 3 juntos com nossos filhos, o Rick já é avô, né? Mas nós tá com 30 anos. Imagina a gente falar pros nossos filhos, não, 30 anos atrás a gente estava gravando um podcast falando da palavra de Deus, a gente estava fazendo um retiro falando da palavra de Deus, a gente falar pros nossos filhos o que a gente fez, e de forma que seja um exemplo para os nossos filhos.
Essa é uma meta fazendo... de vida. Realmente eu acho que, assim como as pessoas do mundo, elas esperam por uma festa, por uma diversão, por um momento que elas vão ficarem, vamos se dizer, até rasgar o verbo, vão ficarem loucas, bêbadas, assim. A gente fica nessa ansiedade e animação de quando tem um evento, tem um retiro, Amém. vira madrugada, Nossa. arrumando chuveiro, montando palco. E realmente Poxa, as pessoas... É gratificante. Não, Às vezes as pessoas, tá na louco, verdade, né? elas muitas das vezes, elas olham pra gente e falam, nossa, você tá perdendo Você é seu louco, tempo. você é louco. Você é louco. Mas elas não entendem que a gente escolheu pagar esse preço e que pra gente é muito bom E Jesus isso. disse que a água de Jesus, se a gente toma a água de Jesus, a gente não tem mais sede, não. Essas pessoas, elas chegam, não passa a noite, fica da PT, fica louco da vida, no dia seguinte tá de ressaca e se arrepende do que fez. Falou, não, eu quero uma coisa melhor, não aguento mais ficar querendo preencher esse vazio. A gente tem uma alegria que nada nesse mundo pode Graças comprar, a cara. Deus a gente não tem esse vazio. E muitas das vezes a gente é chamado de louco, Louco, de acho que isso virou tonto. apelido. Às vezes a turma fala, eu penso que é apelido meu. Ei, Isso mas aí- sejamos sinceros, a gente até brinca, né? Hoje mesmo falei pro Henrique, ano que vem, na época do retiro, eu vou viajar. Mas, cara, não tem coisa mais gratificante do que depois de tudo pronto, a gente vê o sorriso no rosto dos jovens, Exato. a gente vê os jovens O realmente se testemunho. entregando a Cristo, o O testemunho, testemunho. a mudança de vida. Quantos jovens passaram pelo retiro e saíram com ministérios de lá? Sim. Eu tenho um jovem que foi pro retiro e vai batizar agora na Páscoa. Vai batizar. Saíram com o desejo de subir ao altar e tocar um louvor, aprender um instrumento, saíram com o desejo de evangelizar, de mostrar a palavra de Cristo, saíram com um dom espiritual de cura, saíram com um dom de querer pregar a palavra. Não tem coisa melhor. A gente pode dizer com toda a autoridade do mundo Privilegiado, que a né? gente é privilegiado e que a gente realmente não perde nada. Nossa. A nossa vida só tem, assim, deslanchado pra frente e a gente só tem sido abençoado. A gente toma cacetada bastante, toma tombo bastante, mas realmente é um privilégio muito grande poder estar dentro da igreja e poder realmente viver na dependência de Cristo. Sim. Porque realmente as pessoas do mundo, elas até olham pra gente e falam, meu Deus, o que eles vão fazer agora? Sim. Vai inventar o quê? Como é que isso vai acontecer? Às vezes a gente vira até motivo de como se dizer, chacota, zoeira. Mas é bom do que povo do chacote. mundo. Como É bom que eles vão fazer? persiga, Mas- que o galardão é maior ainda quando a gente é perseguido. Mas realmente eles veem depois que realmente a gente não sabe muitas das vezes como a gente vai fazer, como a gente vai proceder. Mas a gente sabe que ele vai fazer Com por certeza. nós. Com certeza. E isso é gratificante demais. E quer acrescentar alguma coisa? Estamos chegando aí no final. Tem o nosso, tem aqui, ó. Falar do sorteio do Aí. livro, como vai funcionar. Quem quiser ganhar o livro, como vai ser? Como vai funcionar isso aí, Pi? Aí, maravilha. Vamos combinar aí. Eu vou deixar esse livro aqui, pessoal. A gente vai fazer um sorteio. Então, você que está acompanhando esse podcast, tem as regras do sorteio. Você vai ganhar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui para você ler na sua casa. E para você ganhar ele, você precisa somente seguir a página aí do Influentes, me seguir no Instagram, Pietro_Sanjorge, está aqui o meu Instagram, Pietro_Sanjorge, e marcar 2 pessoas nos comentários, certinho? Só isso? De regras? Isso aí. Maravilha. Um podcast vai ser lançado aí e aí você vai marcar as pessoas, 2 amigos. 2 amigos aí, seguir a página do Influentes, seguir o nosso querido Pastor Pietro. Pietro. O rapaz tá um nojo mesmo. Nossa. E aí você vai estar concorrendo ao sorteio aí. Depois a gente posta todo isso dia aí. que for correr. É isso aí. Só marca 2 pessoas aí e você já vai estar concorrendo aí. Pi, gostaríamos de agradecer você por esse desprendimento de vir falar um pouco do seu livro, um pouco da sua vida. Esse momento que você deixou de estar fazendo outras coisas e veio aqui realmente se dedicar a esse projeto que estamos começando agora, que nasceu com tanto amor. E queremos realmente agradecer você. Muito obrigado por esse momento, por palavras sábias, por esse momento de realmente aprendizado pra gente. Que possamos numa conversa bem descontraída, Sim. realmente entender um pouco melhor algumas coisas e dialogar bastante. Que Deus te Tempo abençoe. passa que a gente nem vê, né? Vai rapidinho, No né? podcast Tem você mais vai coisa pra falar. conversando, cara, você não percebe, né? Que Deus realmente te abençoe, te Amém, capacite nessa Amém. nova Vez jornada, no seu ministério, no Amém. seu relacionamento, com a Amém. sua família, como pastor. Amém. E do que precisar, nós estamos aqui para te ajudar e para servir Vi. juntamente. E não para só nesse, hein? Amém. Já vai amém. pensando no Realmente, próximo, já vai já. começando a escrever o Com próximo certeza. aí.
Não, gente, eu só tenho a agradecer por vocês terem não apenas aberto a porta, né? Mas por terem confiado, porque eu me senti lisonjeado pelo convite mesmo, por terem confiado, por terem dado uma chance ao livro, por terem lido, por terem comprado. O Henrique, eu lembro lá na Retiro. Pessoal, a gente não tinha nem lançado o livro, que seria só no dia seguinte, né? Sim. E o Henrique comprou lá na noite anterior, que a gente tava arrumando o Retiro, ele já comprou o livro. Obrigado, Henrique. Obrigado, Vicky também pegou. Vai ter que ler, viu, Vinícius? Irmão. Então eu agradeço muito pelo convite, agradeço muito mesmo, porque igual a gente conversou, amigos, né? Tem amigos que são mais próximos que irmãos, e vocês realmente moram no meu coração. Agradeço muito por estarem comigo, me apoiarem, e só tenho a agradecer mesmo, e vamos pra frente, vamos continuar, sempre que precisarem contem comigo, e não vamos parar por aqui não, com certeza, pra glória de Deus. Gostaríamos rapidinho de agradecer também a nossa pastora Celina Nascimento, nossa superintendente, que também está apoiando esse projeto aí, nossos coordenadores de jovens e adolescentes, pastor Gabriel e a missionária Edilane, também a pastora Amara por ter nos cedido o nosso local de podcast aí, todos os equipamentos. Obrigado. Obrigado também ao nosso técnico, nosso produtor, Master Blaster, Oliver dos Santos aí, que faz toda a mágica acontecer. É tela digital, é microfone sem fio. Cara, é uma máquina realmente. E Rick, obrigado por essa nova parceria. E fala perto do microfone, irmão. Tamo em tudo. Tamo em tudo. Se precisar, estamos fazendo. Realmente só tá começando aí. Eu vou ver de carteirinha, eu quero ver todos os podcasts, hein? Eu quero ver tem mais já. Então, logo tem mais podcasts saindo aí fresquinho pra você. Tem muito assunto bom, muita novidade. Realmente seja um apoiador, um incentivador do podcast, porque pessoas precisam realmente receber a palavra. Então você, jovem, adolescente, ou você de mais idade, não tem problema, realmente compartilhe todos os episódios, espalhe a mensagem do evangelho. Você compartilha tanta coisa que não é da igreja ou de outras Deus, igrejas. Fala, Deus. Então vamos apoiar, vamos compartilhar da nossa igreja, a nossa cara, a nossa identidade, a nossa fala. Não vão sair de nada. O que você escutar aqui, você vai escutar dentro da sua igreja. A gente vai se policia muito para a gente manter a nossa doutrina quadrangular, porque a gente acredita que a gente precisa dessa identidade quadrangular, que a gente precisa dessa identidade jovem fazendo, trabalhando. Então, escutou, já vai lá, compartilha com mais alguém, manda para mais alguém, manda para o seu pastor, manda para o seu líder de jovem, para todo mundo. Fechou? E é isso. Glória a Deus. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Obrigado a toda a nossa produção. Pra adquirir, entrem lá, pessoal. Pietro _ São Jorge, pra você comprar o livro, tá? E daqui a pouquinho você vê de cara nova, mas é o mesmo livro, tá bom? É o mesmo livro. É verdade, pessoal. E logo, se Deus quiser, até o final do ano já tá com o segundo livro aí. Com certeza. O seu outro livro? Achei que era outra edição do livro. Não, já outro livro a gente já quer. Pra já chamar de novo um podcast, né? Obrigado, viu, pessoal, por acompanharem. Deus abençoe. E podem entrar no Instagram se vocês quiserem adquirir o livro no link ali na bio, beleza? Galera, já vai colocando lá quem que vocês querem ver aqui com a gente. Já vai dando ideia pro próximo. Próximo convidado. Coloca aí nos comentários aí que a gente vai estar lendo aí e trazendo quem vocês quiserem escutar aqui nessa mesa. Fechou, fica com Deus. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal. Passa já convosco, juventude. Até o próximo.